Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela tua graça e misericórdia que nos alcançou, Pai, pelo poder que o Senhor liberou, Pai, pelos teus filhos, para que possamos ser chamados de filhos de Deus e termos a vida eterna. Pai, neste domingo que nós comemoramos a Páscoa, Pai, nós nos entregamos de coração ao Senhor, pedindo, Pai, e agradecendo que o teu sangue escorrido na cruz do Calvário veio para nos libertar e para nos transformar, Pai, em cordeiros de Cristo, em filhos do Deus Altíssimo, para que possamos herdar, Pai, com o Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu. Nós queremos, neste momento, entregar a nossa semana nas tuas mãos, pedindo que o Senhor venha com poder, graça e misericórdia, para que o Senhor venha nos conduzir pelo caminho. Limpar, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso andar, tirar as pedras que estão sendo colocadas, trilhar esse caminho, Pai, para que o Senhor venha preencher os vales, Pai, e aterrar-nos, e tirar todas as montanhas, Pai, altivez que estejam sobre as nossas vidas e aplaná-las, Pai, para que nós possamos ser um contigo. Então nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém.
todo o nosso amor, Pai, o nosso amor por Ti, Deus. Derramar a nossa gratidão, Deus, aos Teus pés. Honrar o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido para nós, Pai. Que queremos declarar, Deus, a Tua beleza. Quão lindo o Senhor é, Pai. Quão maravilhoso o Senhor tem sido para nós, Pai. Obrigada, Deus, pelo Teu sacrifício. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos amou tanto, 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 Pai, que não podia nos ver, Deus, mortos nos nossos pecados e nas nossas vontades, Pai. Mas morreu para que pudéssemos ter vida, Deus, e vida em abundância no Senhor. E nós declaramos que o Senhor é tão lindo.
pode aplaudir ao Senhor? Como as crianças, venham crianças. Ah, eu sou pré-adolescente. Então vem cá, pré-adolescente. Todo mundo? Estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essas crianças, pré-adolescentes. Que o Senhor venha com a tua graça sobre a vida deles. Venha ministrar os corações e te dar as luzes, Pai, para transformar a nossa cidade em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai lá. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Eu queria compartilhar algo com vocês em relação às nossas ofertas e os nossos dízimos. E, primeiramente, eu vou ler uma situação aqui que rolou ontem no Café das Mulheres. E nós estamos numa busca para que Cristo em nós seja a esperança da nossa vida. Muitas vezes o nosso eu tem impedido Cristo em nós. Então nós temos buscado entender sobre quem Cristo é e quem nós somos em Cristo. E ontem nós fizemos um exercício de reconhecer quem nós somos em Cristo. E é muito difícil isso. A gente consegue falar das nossas falhas, dos nossos defeitos, com muita facilidade. Mas quando é para falar de algo bom, de Cristo que já está em nós temos dificuldade. E num dos momentos de compartilhar, uma das mulheres compartilhou sobre a dificuldade de vencer a inveja muitas vezes, mas que a forma que ela conseguiu vencer a inveja foi olhando para a pessoa que ela sentia inveja e se alegrando com o que ela tinha conquistado. E quando essa mulher compartilhou conosco essa forma de vencer a inveja, eu comecei a ver que a alegria do fruto do Espírito ela é muito mais do que uns lábios que sorriem, de rosto que está sempre alegre. Ela vai além da nossa situação, porque muitas vezes a gente acredita que para ser feliz, alegre pelo fruto do Espírito, tudo tem que ir bem conosco. Mas essa ótica ontem me fez ver que por muito tempo eu compartilhei com vocês que eu orava e jejuava para que alguns dos frutos do fruto do Espírito pudesse surgir na minha vida. E um deles foi a alegria. E ontem eu vi que a minha oração não podia acabar ainda, porque tinha uma nova forma de ver a alegria do Senhor. E quando a gente fala de dízimo e oferta, não é se alegrar de poder ofertar e dizimar. E não é se entristecer de não conseguir ofertar e dizimar. Porque isso não diz respeito ao que nós temos ou deixamos de ter. Isso não diz respeito à vida abundante que eu tenho ou à falta que ainda está sobre a minha casa. Mas dizimar e ofertar se refere a enxergar o que há no outro, para que eu tome uma atitude. E quando eu enxergo o que há no outro e tomo uma atitude com base no Evangelho, aí sim eu estou dizimando e ofertando. Porque Jesus repreendeu aqueles que vinham e entregavam com toda a pompa, toda a sua quantidade. Ele falou, ótimo, você faz isso, mas eu quero que você faça o que eu estou pedindo também. Cuida dos necessitados, cuida dos órfãos e cuida das viúvas. Então existe um princípio quando ofertamos e dizimamos, que não diz respeito a quem nós somos ou a quem que temos ou deixamos de ter. Mas existe um princípio de olharmos para aquilo que Jesus deu valor e nos importarmos com aquilo. Então, quando nós ofertamos e dizimamos, nós reconhecemos que o Senhor escolheu a nossa vida
para que através da nossa vida pessoas sejam abençoadas. Que o Senhor derramou bênçãos sobre nós, para que através daquilo que nós devolvemos a Ele, vidas possam ser abençoadas. Eu compartilhei com algumas pessoas que sexta nós passamos um dia lá no projeto Pertencer das Crianças, e uma menina chegou do meu lado e falou: tia, me dá uma meia. E um calor que Deus mandava. Eu falei: uma meia para esse calor? Ela falou: não, tia, é pro dia que eu vou na escola, porque eu vou de tênis sem meia, porque eu não tenho meia e está me machucando o pé. E aquilo me feriu de uma forma, porque eu lembrava da gaveta da Raquel, cheia de meias coloridas, que ela foi para a missão, e não faz sentido levar uma meia colorida parada ali. E eu fiquei olhando quanto que nós temos sido acumuladores com coisas que o Senhor nos deu para sermos abençoadores. Nós pedimos para vocês liquidificador, nós tivemos que doar para outros lugares o tanto de liquidificador que nós recebemos. Nós pedimos batedeira, nós tivemos que doar para outros lugares o tanto de batedeira que nós recebemos. Nós tínhamos necessidade de uma televisão. Antes de fazer o apelo da televisão, a televisão chegou. Então a gente vê que Deus tem procurado formas de superabundar a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família, para que através daquilo que tem superabundado em nós, nós possamos abençoar aqueles que realmente são os que precisam daquilo que o Senhor derramou sobre nós. O corpo de Cristo, ele não precisa dos dízimos e das ofertas para sobreviver, mas ele precisa dos dízimos e das ofertas para fazer a boa obra do Evangelho que o Senhor nos comissionou. Se nós estamos aqui hoje num lugar todo cheio de estrutura, nós já soubemos viver num lugar sem estrutura. Nós já soubemos viver sem um lugar para congregar, para adorar e para cultuar ao Senhor. Se um dia o Senhor nos falar: entregue este lugar e vão na garagem, nós saberemos fazer isso. Mas nós não sabemos ficar sem abençoar a vida das pessoas. Isso entristece o nosso coração. Então saiba que cada vez que você escolhe servir ao Senhor, adorar ao Senhor por suas ofertas, por seus dízimos, você não está só cumprindo um mandamento, mas você está resgatando vidas que através do amor de Cristo podem ser salvas. Aquelas crianças estão naquelas condições porque elas foram abusadas, foram maltratadas e foram tiradas da família por causa dos maus tratos. Então elas perderam toda a referência do que é família e do que é ser alguém. E através daquilo que vocês têm semeado, elas têm recebido um amor que elas nunca viram, um cuidado que elas nunca tiveram. Sabe o que é chegar lá e saber que à tarde vai ter bolo, porque a igreja levou batedeira e eles podem fazer o bolo? Tem um menino lá que quer ser mestre de culinária, chefe de cozinha. A alegria dele de saber que um dia o pastor vai lá fazer um estrogonofe com ele. Gente, estrogonofe é uma receita simples, mas para ele é fantástico saber fazer um estrogonofe. Quantas mulheres aqui sabem fazer um estrogonofe? Quantas mulheres sabem fazer um bolo? Quantos homens sabem fazer algo que podem chegar lá e abençoar com o talento que Deus te deu aquelas vidas que estão sem esperança? Às vezes algo que você ensina para alguém pode ser aquilo que ele vai se tornar no amanhã servido do Senhor. Você tem muito mais do que um dízimo, uma oferta para entregar ao Senhor. Você tem muito mais do que muitas moedas ou poucas moedas para entregar ao Senhor. Não se conforme em dizimar e ofertar aos domingos. Amém? Que você não se dê por satisfeito em dar 10% e um pouco mais como oferta ao Senhor. Que isso seja pouco. Que você se lembre que também os fariseus fizeram isso. E o Senhor falou: isso não basta para mim. Eu quero que você vá além disso. Cuida dos órfãos, cuida das viúvas. Aí sim, você está me adorando através da sua vida. Amém? Se você precisa de um envelope, Carolina está amarrada no fio, mas no fim de vontade, pode distribuir para vocês aí, levar na sua mão. Aleluia. Amém? Muito bem. Nós, na semana passada, nós falamos sobre o que iria acontecer toda essa semana, na vida de Cristo. Eu quero que a gente entenda uma coisa. Datas, locais,
Tudo é uma referência para eles. Ninguém sabe se foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, ninguém sabe se essa data que nós estamos é a Páscoa mesmo, ninguém sabe se o lugar onde está a igreja da Natividade lá em Jerusalém, em Belém, é o lugar onde Jesus realmente nasceu, mas eu quero que você entenda que tudo isso são símbolos para nos recordar de algo maior. Né? Porque se a gente tem uma data específica certa, certeira mesmo, nós idolatraríamos tanto aquela data ou aquele local que não é isso que Deus quer para as nossas vidas, né? Mas então que isso possa ser uma referência, né? E a gente vê que essa atmosfera que se move, essa referência, ela mexe com a gente, né? Porque ela cria uma atmosfera, recebe lá alguém? Ela cria uma atmosfera sobre as nossas vidas que vai transformando tudo isso. Então, na semana passada nós falamos como foi a segunda-feira, como foi a terça, como foi a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Nós ficamos para falar hoje como seria o domingo que o Senhor Jesus viveu sobre a terra nessa última semana. Eu quero só lembrar vocês, a partir de sábado, um breve resumo bem rapidinho para que a gente possa encaixar na palavra de hoje. Então, na sexta-feira, Jesus foi julgado, foi entregue e ele foi crucificado naquele dia. E quando foi 3 horas da tarde, né, a Bíblia fala que houve uma escuridão sobre a terra. E essa escuridão era palpável, né? Você podia palpar. Ela diz também que o véu se rasgou de cima a baixo, fazendo com que o Santo do Santo, que estava dentro do templo, fosse exposto a todos, um lugar que só o sumo sacerdote podia adentrar ali, o lugar santificado, mas naquele momento ele se rasga, era uma pele de texugo bem costurada, era uma pele bem forte, e ela se rasga para que não tenha dúvida de que alguém tivesse colocado a espada ou a faca de baixo para cima, ela se rasga de cima para baixo, fazendo com que os céus se rasgassem e naquele simbolismo nós pudéssemos ter acesso ao Pai e o Pai acesso a nós, e ali a gente enxergaria o verdadeiro que tinha dentro do Santo dos Santos, e isso acontece. E naquele mesmo dia, Jesus é sepultado, José de Arimateia vai e requer o corpo de Jesus, e ele é colocado dentro de um lugar onde havia sido esculpido na rocha o seu túmulo, e ali ele ficava guardado durante o sábado todo. Só lembrando para vocês, às vezes a gente fala assim, né? Sexta, sábado, domingo, mas Jesus foi levado para o sepulcro na sexta, passou o sábado e o domingo. É que o judeu ele conta de uma forma diferente. Então, quando você está na sexta-feira, no pôr do sol já é o sábado. Então, por isso que o sepulcro dele ele tinha que ser feito antes do sábado chegar por causa do Shabat de todos os judeus. E ele passa ali no túmulo descansando conforme era a cultura judaica. E ali eu fico imaginando como é que os discípulos estavam. Uns tristes, outros atônicos, outros decepcionados, um ou outro que o traiu, foi e se enforcou, né? Tirou a sua própria vida, mas as mulheres ali quietas, sem poder sair de casa por causa da sua religiosidade, aguardando que o domingo de manhã, o próximo dia pudesse florescer de tal forma, a ponto de eles poderem ir até o túmulo, né? Porque eles não haviam feito ainda os costumes que tinham que ser feitos, se esquecendo que aquela mulher que quebrou o vaso sobre a cabeça de Jesus, derramou o óleo sobre ele mesmo falou assim, ela está me preparando para o meu sepultamento. Então, as mulheres ali de manhã vão até o túmulo, e eu quero que você acompanhe comigo. Essa passagem ela é narrada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eu quero falar com vocês a respeito da versão de João. Então, que você possa abrir em João, no capítulo 20, a partir do verso 1, e ele diz assim, João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada,
sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. E então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou ao encontro e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Existe uma tradição judaica sobre essa questão do lenço. Então, a primeira coisa que tinha era o pano que estava envolto sobre o cadáver de Jesus, que ele se encontrou depositado sobre a mesa, sobre o túmulo onde ele estava. E ele cita em 4, 5 palavras de que existia um lenço que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus, e ele estava colocado à parte dentro do sepulcro. Algumas tradições, e essa daí algumas tradições verbais que falam, né, que o judeu tem muito disso, ele diz o seguinte, de que aquele lenço estaria dobrado de tal forma a dizer: eu ainda não terminei, né? Existia uma forma de você colocar o guardanapo ou o lenço sobre a mesa, e se você colocasse ele de uma forma, significa: eu terminei, acabei, já não quero mais comer, não tenho mais nada para cear. Mas a forma que estava colocado esse lenço dos discípulos, ele estava dizendo: eu ainda não terminei, eu ainda voltarei para cear com vocês. A minha obra ainda não foi concluída. Esse era o simbolismo que existia ali. E aí, a Bíblia nos conta que Jesus aparece para Maria Madalena, e dizia assim no verso 11, de próprio João 20. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. E então eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Diga assim: voltou-se para trás, mas não reconheceu Jesus. E aí perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste desse lugar, onde o puseste, me diga e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe: subam para o meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando os discípulos. Viu o Senhor e contava que ele o dissera essas coisas. O mais curioso de tudo isso é que, assim como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús não reconheceram Jesus naquele momento, Maria Madalena, que tinha vivido muito próximo de Jesus, muito perto mesmo, quando olha para trás, não reconhece Jesus na fisionomia que ele estava naquele momento. Então, a parte física não era reconhecida, mas quando ela ouve ser chamada pelo nome, os olhos dela se abrem, ela reconhece, é reconectada com o Mestre, e ela diz Rabone. E aí ele se mostra a ela de tal forma. O que eu quero dizer aqui: a ovelha conhece a voz do pastor. Nós precisamos entender que quando o próprio Deus nos chama para algo,
É uma voz diferente que toca e você reconhece que é Ele falando com você. Por mais que você esteja trajando roupas diferentes, ao abrir a tua boca, eles vão reconhecer quem você é verdadeiramente. Quem está dentro de você, por quem você fala, como você fala, de quem você fala, para quem você fala, o que você fala. Tudo isso é expressado de uma forma verbal que Maria conheceu que era o seu mestre. E ali, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, e aí eu quero que você preste atenção nisso. Muitos acreditam de que Atos, no capítulo 1, 2 e 3, foi quando soprou, foi a primeira vez que soprou o Espírito Santo sobre a terra. Mas esse texto de João nos traz uma curiosidade muito grande, porque ele diz assim, ó, no verso 21, disse-lhe Jesus, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele está fazendo um comissionamento nesse momento. Assim como o Pai me pediu para estar aqui no meio de vocês, agora eu estou convocando vocês para estar no meio deles. Mas vocês não vão sozinhos. E olha só o que diz a partir do verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiveres, serão retidos. Olha só, nesse momento, o Espírito Santo de Deus entra sobre aqueles apóstolos, antes mesmo do próprio Jesus ascender aos céus. Naquele momento, onde a porta estava trancada, ele fala em particular com seus discípulos, dizendo a eles: olha, assim como o Pai me enviou, eu quero que você seja enviado com eles também. Porém, vocês não vão sozinhos. Vocês não correm risco. Jesus sabia que eles estavam trancados dentro de uma sala, com medo dos judeus de poderem estar ali e matarem eles também. E naquele instante, ele fala assim: olha, esse medo que vocês têm será superado, porque o meu Espírito Santo será soprado sobre vocês. E nesse sopro, ele comissiona e dá credibilidade, dá uma credencial para que eles possam ir e fazer o que Jesus estava fazendo. E aí, o engraçado de tudo isso é que, eu quero continuar lendo, o versículo 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Nessa primeira ida, nessa primeira posição que foi colocada ali, que ele aparece para os seus discípulos, ele não estava no meio dos discípulos. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do lado, de modo algum acreditarei. Ele passa 3 anos e meio junto com Jesus, vendo os milagres, ouvindo da ressurreição, da destruição do templo, de todas as coisas que Jesus fez sobre a terra. Mas quando ele volta com os seus discípulos, quando Jesus aparece para os seus discípulos e sopra sobre ele o Espírito Santo, ele não está no meio deles. Onde estaria esse jovem? Onde estaria esse discípulo que não estaria com os outros? Talvez refugiado em algum lugar, escondido de forma diferente, mas quando comunicam para ele que Jesus havia voltado, a incredulidade ainda estava dentro do coração dele. Sabe, muitos de nós vemos o Cristo, vemos a ação dele sobre a nossa família, vemos milagres acontecendo, nós oramos, nós nos deitamos, nós agradecemos,
há um Deus, e esse discípulo também fazia tudo isso, mas quando foi comunicado a ele que Jesus estava de volta, assim, se eu não tocar nas feridas dele, e não tocar do lado, onde foi a lança perfurada, eu não vou acreditar. A incredulidade ainda existe no nosso meio. A incredulidade ainda está perante todos os nossos olhos, que nós vemos as coisas acontecerem e não damos credibilidade ao Senhor. Nós vemos os milagres acontecendo ao nosso redor e a credibilidade não vai para o Senhor. Muitas vezes nós vamos atrás de homens para que executem milagres sobre a nossa vida de cura, disso, daquilo, e não damos credibilidade ao Senhor. E esse discípulo, quando depois ele se encontra, o próprio Jesus, antes de ele falar qualquer coisa, ele fala assim: pode tocar nas minhas mãos, veja minhas feridas, para que aquela incredulidade fosse embora. Isso é um ditado que dura até hoje, né? Ver para crer. Nós temos uma incredulidade dentro de nós de tudo que Cristo tem feito. Muitas vezes nós damos crédito para as coisas grandes, mas as coisas pequenas nós nos esquecemos de dar credibilidade ao Senhor. Uma dor de cabeça, torção no pé. Às vezes a gente acha isso muito comum, de não vou atrapalhar Deus pedindo essa cura, pedindo isso. Nós nos colocamos como fardos das nossas próprias vidas, não aceitando que Ele possa poder resolver qualquer situação sobre as nossas vidas. É engraçado isso. Nós procuramos um Deus quando os problemas são gigantes, mas nos problemas do dia a dia, nas nossas confusões familiares, numa direção que você tem que dar para o seu filho, numa direção que você tem que dar para a sua filha, numa direção com o seu marido, com a sua esposa, num negócio que você vai fazer, você não chama a Cristo para estar com você. Nós cremos num Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra, e a gente acha que é só das grandiosidades, mas não. Ele se preocupa com cada detalhe nosso. Para Ele não existe um milagre grande ou um milagre pequeno. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Não existe pecadinho ou pecadão. Todos eles nos levam à condenação e Cristo morreu na cruz do Calvário por ele. Não importa se você está mentindo, se você matou, se você defraudou alguém, se você fez falso testemunho, levou o nome de Deus em vão. Todos eles são pecados e nos afastam daquilo que Deus tem preparado para nós. Todos eles, independente de qual seja, você precisa dobrar o seu joelho e reivindicar o sangue do Cordeiro que está sobre a cruz. Sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. E Ele morreu e se deu na cruz por cada um de nós. E lá, nos últimos 2 versos de João, do capítulo 20, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver quantos milagres são narrados nos evangelhos. E desses 32 milagres que são narrados nos evangelhos, a gente vê a mão poderosa de Deus agindo sobre uma criança que estava morta, uma mão que estava ressequida, um sangramento que havia, um coxo, um cego, um surdo, um mudo, um endemoniado. Todas as situações foram narradas em seus milagres. E aqui ainda diz que não são todos que estão escritos, que não são todos que estavam descritos nos livros de João, mas que aqueles que estavam era para que a gente pudesse crer que Ele era o Filho de Deus. Então, naquele momento, Jesus volta e começa a andar entre os seus discípulos, entre o povo, e continua fazendo os milagres, continua libertando, continua tirando do cativeiro.
Aquele próprio discípulo que o negou 3 vezes foi o mesmo que disse: sim, mestre, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Sim, mestre, você me ama de verdade? Sim, mestre, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, do mesmo jeito que ele negou Jesus 3 vezes, ele faz com que esse discípulo possa confessá-lo dizendo que o amava 3 vezes. E aí na última vez ele chegou e se entristeceu de Jesus estar perguntando tantas vezes por que ele me ama. Mas na verdade o que Jesus quer tirar é a essência de cada um de nós. Não importa quantas vezes nós vamos nos perguntar: será que eu sirvo um Deus verdadeiro? Será que eu sirvo de todo o meu coração? Será que eu sirvo de toda a minha força, de todo o meu esforço, pensamento? Será que eu sirvo esse Deus verdadeiramente como eu deveria servir? Será que eu me dedico a Ele verdadeiramente como Ele se entregou por mim? São perguntas que muitas vezes, se nós formos levados quando nós temos a ceia, nós sempre perguntamos: examine-se o homem a si mesmo. Não à luz do homem, mas à luz da Bíblia. Porque nós somos muito fáceis para nos perdoar e muito mais rápido ainda em condenar o próximo. Então, quando ele fala examine-se o homem a si mesmo, é para você fazer essas perguntas: você me ama de verdade? Você tem apacentado as minhas ovelhas? Você me ama de verdade? O que você tem dado crédito para ser feito? O que te diferencia dos outros? É a roupa que você tem? É o carro que você tem? É a casa que você vive? É o cabelo bem penteado? É o cabelo comprido? É o cabelo curto? São os óculos de grife que você usa ou não? O que tem te diferenciado de todos os outros que dizem também eu te amo? O que tem diferenciado você de todos aqueles que estão ali? Sabe? O que diferencia o meu Deus de todos os outros deuses é que Ele se entregou por mim. Enquanto a gente vê nas todas as histórias os reis mandando o seu povo para a batalha e morrerem pelos reis, o nosso rei morreu pelo seu povo. Há uma inversão de valores tão grande em tudo isso que nós precisamos atentar aos detalhes do que Jesus tem nos ensinado. Ele nunca colocou o povo em perigo, mas ele se colocou em perigo para poder libertar o seu povo, porque ele sabia que o cativeiro estaria eternamente implantado na terra se não houvesse o derramamento do Cordeiro puro. E ele se entrega naquele momento, mas ele vai e passa um sábado totalmente calado. E aqui a gente ouve essa narração, eles escondidos com medo dos judeus, todos os discípulos e seguidores de Cristo, todos eles escondidos. Será que nós ainda não estamos escondidos em algumas áreas da nossa vida? Será que não existem passados em nós que nós deixamos Cristo não entrar e que nós não abrimos com medo de um julgamento, com medo de uma perseguição, com medo de um julgamento sobre a sua vida? Sabe o que eu quero dizer nesse domingo de Páscoa? É que Ele veio para libertar os cativos. Ele se entregou para que tudo isso pudesse acontecer. Ele foi quem sofreu por cada um de nós. A Bíblia diz que nesse tempo, em todas as coisas, Jesus foi aparecendo para os seus discípulos e aparece até hoje, amém? Através de uma palavra, através das suas palavras de profecia, através da revelação, através de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, através de fé, através de esperança, os dons do Espírito Santo derramados sobre a nossa vida, sobre a igreja, e tudo isso para exaltar o nome daquele que me enviou. Então, que nós possamos neste domingo de Páscoa refletir, pensar no que é que nós temos instruído as nossas crianças, no que é que nós temos ensinado a eles sobre o que é a verdadeira Páscoa, sobre o simbolismo de tudo isso que temos vivido, sobre o simbolismo de todas essas situações que são colocadas diante de nós. O que é que você tem feito? Como você tem se posicionado?
Como é que você tem reagido quando encurralado ou questionado sobre quem é o verdadeiro Deus ou quem é Cristo? Eu não sei se vocês viram, mas existiu uma foto agora do MSTS lá de um Jesus crucificado dizendo: bandido bom é bandido morto. E Jesus na cruz crucificado. Sabe? E me perguntaram ontem à noite: não dá vontade de matar todo mundo? Eu falei assim: olha, se nem Jesus condenou-os, por que nós iremos fazer isso? Do mesmo jeito que aquele povo reivindicou o sangue do inocente sobre a vida deles, eles estão sofrendo com essa condenação que eles pediram. O próprio Deus disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a pergunta é: você sabe o que você está fazendo? Você tem reivindicado o nome de Jesus sobre a sua vida? Você tem falado dele para os outros de que forma? Porque existiu um comissionamento que chegou até nós. Existiu um comissionamento que Jesus disse: ide, pregai o Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós somos levantados para libertar os cativos. Você tem libertado os cativos? Quem são esses cativos? Talvez nós sejamos os cativos. Será que nós estamos libertos a ponto de verdadeiramente entender o que foi o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário? A Páscoa, na verdade, ela deixa de existir como aquela Páscoa antiga. A Páscoa não é só a ressurreição, mas na história bíblica, a Páscoa é a libertação do povo do Egito, quando o anjo da morte passa pela 10ª praga sobre o povo de Israel e sobre o Egito, onde, se você tivesse matado o cordeiro e aspergido o sangue do cordeiro sobre a sua porta, o pessar, ou seja, a passagem do anjo da morte, ele não entraria dentro da sua casa, mas passaria por cima. E nós temos a chance hoje de reivindicar esse mesmo sangue do cordeiro, para que nós não tenhamos a morte eterna, mas sim a vida eterna. Então, será que nós sabemos verdadeiramente o significado da Páscoa para nós? Será que nós tomamos posse de tudo isso? Será que nós aspergimos o sangue do Cordeiro sobre a nossa porta? Será que nós estamos verdadeiramente com a vida eterna garantida porque nós cremos num Deus que salva, que é o caminho, a verdade e a vida? Num Deus que nos coloca adiante do seu povo para direcioná-los e dizer: este é o caminho que o Senhor quer para você? Sabe, muitas vezes a gente tem se fechado. A gente ouve um monte de acusações e a gente se cala. Quantas vezes você não ouviu: cadê o teu Deus? E fala que é crente, e fala que é isso. Sabe, aquele que verdadeiramente reivindicou o sangue do Cordeiro não pode viver entristecido. Não pode viver triste com as coisas que acontecem. Não pode estar à mercê daquilo que o mundo oferece. Não pode ter os mesmos pensamentos que o mundo quer implantar dentro da nossa mente. Antes, nós temos que ter a renovação da nossa mente. E essa renovação só é possível quando o vinho novo vem sobre as nossas vidas. Nós não queremos mais ser odres velhos com vinho novo, porque a gente se arrebenta inteiro. Mas nós precisamos deixar as nossas religiosidades de lado. Sabe? Vir na igreja de domingo não vai te levar à vida eterna. Você ler a Bíblia não vai te levar à vida eterna. O que te leva à vida eterna é você reconhecer que Jesus é o único que morreu na cruz e verteu o seu sangue aqui naquela cruz, para que você tenha a vida eterna. Quando você reconhece isso, você tem a vida eterna. Mas aparência, lembra que nós falamos que na terça e na quarta-feira Jesus passa sobre o templo e os discípulos estão lá falando assim: você viu como é bonito esse templo? Você viu que coisa linda? Você viu que luxo? Não ficará pedra sobre pedra. E em 3 dias esse templo será destruído e em 3 dias será reconstruído. Ele estava se referindo a ele. Quando ele entra lá dentro e ele
começa a virar a mesa dos cambistas, ele está dizendo, sabe o que acontece? Vocês banalizaram tudo aquilo que o meu pai planejou para vocês. Vocês não entregam mais ofertas e sacrifícios como era antigamente. Vocês banalizaram. Hoje o dinheiro faz qualquer coisa. Hoje você vai lá, compra uma oferta, uma pomba, você compra uma fruta, você compra isso e vai lá e entrega no altar. Antes você cuidava, você tratava, você escolhia. Eu dei até um exemplo, era engraçado que a gente, quando morava numa casa no Jardim Palmares, nós tínhamos um pé de uma parreira ali na frente, e quando davam aqueles cachos de uva, a gente cortava os cachos grandes, nós entregávamos aqueles cachos para quem a gente mais amava. Sabe, não era qualquer um que ia lá e experimentava da uva que deu no nosso quintal. A gente sabia como a gente cuidava daquelas uvas. E quando os cachos vinham, a gente ligava para as pessoas e falava assim, olha, vem cá, precisa vir alguém te visitar. Você fala assim, olha, leva um cacho dessa uva que nós cuidamos, que nós plantamos aqui, que nós temos podado, que nós colhemos. Olha só que linda que está. Sabe, isso daí se perdeu. Hoje nós entregamos de qualquer forma, tudo. Ou nós retemos tanto e guardamos tanto, que amanhã ou depois, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer e outra pessoa pode usar do jeito que você não queria que fosse usado. Se o teu celeiro está cheio, é para que você possa transbordar as pessoas que precisam. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de amor, de esperança, de alegria, de vida eterna, da palavra que tem dentro de você. Então que você possa se levantar nessa manhã e dizer, Senhor, eu preciso ter um reencontro contigo. Eu preciso reconhecer que essa Páscoa foi que me deu a vida eterna. Esse anjo da morte já não mais me condena, mas me traz a algo novo. E eu quero experimentar esse algo novo todo o tempo. Todo o tempo eu quero experimentar algo novo com o Senhor. Vocês cantaram hoje isso, né? Eu quero viver. Não? Eu ouvi essa semana hoje. Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar para você. Pai, nós estamos no despertar. Nós estamos no mover, Pai, onde nós não queremos mais viver do mesmo. Nós não queremos mais ficar à mercê, Pai, do que o mundo tem oferecido para nós. Nós não queremos mais estar celebrando o que o próprio mundo celebra por ele. Nós queremos estar verdadeiramente conectados com o Senhor. Nós queremos estar verdadeiramente debaixo da tua graça, da tua unção e do teu amor. Então, neste momento, Pai, eu quero entregar e reafirmar o meu compromisso contigo, a minha palavra contigo. Pai, em nome de Jesus, eu me entrego mais uma vez nas tuas mãos, nos teus braços, pedindo que a tua graça, a tua misericórdia venha sobre nós. Que o Senhor nos dê ânimo e direção a seguir, para que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ter uma apresentação das crianças, e aí a gente já vai encerrar, e você tem uma lembrancinha para levar a essa volta. Para a criança e para o adulto. Tem lembrança para a criança e para a pré-adolescente. Então vai ter uma lembrancinha para cada um de vocês, e nós vamos ver aqui quem vai precisar do microfone. Precisa do microfone? Já? Eu volto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Sim, ele se entregou por você. Deus deu o seu único filho, o único que tinha feito diretamente por ele, o único em que Jesus tinha contato direto por todo momento. Ele entregou por você.
Ele entregou para que ele morresse, para que todos os seus pecados fossem perdoados. Jesus se entregou pela Europa. Também Jesus se entregou pela Ásia. Jesus se entregou pela África. Jesus se entregou pela Oceania. E Jesus se entregou pela América.
casa, está vivo na sua família. Ele não está morto, ele está vivo. Continua falando a mesma coisa. Amo vocês. Pago o preço necessário para estar com vocês. Que você possa sentir todos os seus dias a presença de Jesus com você. Escolhendo estar com você. Que através da presença dele, pelo Espírito de Deus, você possa também desejar estar com ele. É muito mais do que falar, Jesus, venha onde eu vou. É Jesus, eu vou onde você vai. Que você possa permitir que o Espírito do Senhor leve você a lugares que Jesus está escolhendo. Que o Espírito do Senhor leve você a lugares onde Jesus quer salvar, quer sarar, quer libertar, quer resgatar, quer transformar. Você é embaixador do reino de Deus, chamado por Cristo para levar luz, para levar boas novas, para fazer a diferença onde você for. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, não só de celebrarmos Páscoa, Deus, porque Páscoa é quase que todos os dias para nós que vivemos em Cristo, o sangue dele nos livrando do espírito da morte. Então, Pai, hoje é um dia para lembrarmos deste sacrifício vivo feito por nós, mas que não somente hoje, todos os dias, nós possamos nos lembrar que Ele nos amou primeiro, que Ele se entregou por nós, e Ele pede para que façamos o mesmo uns pelos outros. Então, Pai, que pelo poder do Espírito do Senhor, nós possamos ir e resgatar as pessoas, libertar os cativos, sarar os enfermos, dar vistas aos cegos, levantar os coxos, Deus, que pelo poder do Teu Espírito, Deus, nós possamos apregoar o ano aceitável do Senhor a muitas e muitas pessoas, Deus. Obrigada por nos escolher, por nos amar, por nos resgatar, por nos salvar e por agora nos comissionar do Teu melhor, que é a Tua presença, Deus, para que pudéssemos ir e fazer aquilo que Jesus nos pediu. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Para as crianças a gente tem uma gracinha e para os adultos também. Então, antes de ir embora, cumprimenta alguém aí, fala para quem você não conhece, vem aqui receber uma gracinha.